Está sendo de grande aprendizado esse nosso dia, uma troca de experiência muito valorosa, e com certeza, né, nessa nossa mesa não vai ser diferente. E nós temos aí grandes apresentações. Serão 5 projetos, né, que estão participando dos saberes, e uma participação super especial da professora Ana Lúcia Borges. Ela é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Bom, pensando, né, certamente seria um dia muito bom se a gente pudesse estar presencialmente. No entanto, no transcorrer do ano, e principalmente deste dia, a gente, ouvindo as apresentações, os projetos, a gente percebeu o quanto nós, professores, nós podemos crescer, evoluir, agregar novos conhecimentos, novos conceitos, novas habilidades, novos recursos tecnológicos, que em nossas vidas profissionais, pessoais, que se não fosse a pandemia, talvez isso não tivesse acontecido. Pelo menos não neste momento, assim. E o projeto Saberes em Diálogo, ele não deixou de existir, mesmo tendo todas essas dificuldades. Ao contrário, ele se reinventou, ele tem sempre seus princípios com o protagonismo docente, a horizontalidade, a potencialização dos processos, o trabalho colaborativo é primordial. Com esse projeto, a gente vem dar visibilidade e registrar as práticas docentes que são extremamente exitosas na nossa rede. E também vem tornar esses nossos professores pesquisadores, através de projetos de pesquisa, através de referenciais teóricos, potencializando esse nosso cotidiano escolar que a gente vive. Então, eu vou nomear os projetos que irão ser apresentados, eu vou apresentar os apresentadores e a ordem. O primeiro trabalho, o título é da implementação dos projetos pedagógicos ao contexto de ensino remoto, reflexões sobre a formação de equipes pedagógicas das EMEFs em tempo de pandemia. É da diretoria pedagógica, com a Juliana da Silva, a Gabriele da Silva, a Juliana Aquino, a Ana Paula da Silva. O segundo é o papel do gestor escolar frente ao desafio da potencialização da prática pedagógica por meio da escuta sensível em tempo de pandemia Covid-19, da EMF Guajuviras, da Juliana Krug, do Alex Totti, da Fernanda Longoni, do Paulo Ricardo. As contribuições do supervisor escolar para uma escola inclusiva, da EMF Leonel Brizola, a Marielle da Silva. Primeira formação tecnológica elaborada para os colegas da EMF Pinto Bandeira, da Rafaela Antunes, da Tawane dos Passos, 20 anos na educação, perspectivas formativas na educação infantil, do DEI, com a Cídia e com a Georgia. E para encerrar, então, a professora Ana Lúcia Borges, que ela irá fazer as considerações finais sobre os trabalhos apresentados hoje e apresentará o seu projeto intitulado Gestão Escolar e PPP, Caminhos e Memórias em Tempos de Pandemia. Eu preciso avisar a todos que nós teremos 10 minutos para cada apresentação. Quando faltar uns 2 minutos, eu vou colocar no chat, para que vocês possam se organizar. E para a gente encerrar dentro do prazo, né, tendo em vista que às 18 horas nós teremos outras mesas. E também a gente tem, após as apresentações, um momento de considerações finais. Então, vocês podem ir colocando no chat
as dúvidas que vocês tiverem, ou se vocês quiserem fazer as suas inscrições. Então, vou lembrar vocês que é um momento de troca, né? Aproveitem esse momento. Podem ir colocando ali no chat que eu vou anotando aqui. E, então, Cid, eu não sei se você quer dar alguma palavrinha, ou se a gente já pode iniciar com as meninas da diretoria. Não, podemos dar início. Muito feliz de estar compartilhando com vocês esse momento de trocas, enfim, de diálogo mesmo dos percursos formativos que vocês têm percorrido. Mas vamos às apresentações, porque a tarde está cheia de alquimias pedagógicas, como eu gosto de dizer, né? Bom, podemos começar, então? Então, pessoal, boa tarde. Eu sou a Juliana Silva, então, esse trabalho, ele está sendo, na verdade, ele é um recorte de um projeto que está em construção, né? Então, ele é um olhar, né, acerca do nosso trabalho que a gente então desenvolve na DFPP. Então, junto comigo tem a Gabriele Bonotto, a Ana Paula da Silva, um monte de Silvas, né? Depois que ela fez a leitura no início, que eu me chamou a atenção, e a Ju Aquino. Então, é da implementação dos projetos políticos pedagógicos ao contexto de ensino remoto. Reflexões sobre a formação de equipes pedagógicas das EMEFs em tempos de pandemia. Pode passar, Gabi. Bom, então, para contextualizar um pouquinho para vocês, né? Então, nós ali na DFPP, a Gabi e eu, né, nesse momento, então, somos responsáveis pela formação das equipes pedagógicas. Nas EMEFs temos, então, que seriam os supervisores, supervisoras e orientadoras, então, das escolas. A Juliana Aquino é a nossa diretora e a Ana Paula iniciou o trabalho conosco no início do ano e depois a gente fez, então, uma reformulação ali das tarefas. Então, assim, o que foi o nosso projeto inicial de formação? Esse projeto nós já temos desde 2017, né? Então, o objetivo geral seria promover, então, essa formação continuada das equipes gestoras, através da reflexão e análise sobre situações que permeiam o cotidiano da escola e as atribuições específicas das funções, instrumentalizando-os frente aos desafios e necessidades do trabalho, né? Então, bem com esse pé no chão da escola, né? Então, o que a gente tem como dinâmica de trabalho? Então, mensalmente, nós, então, organizamos encontros com as supervisoras e orientadoras, e, assim, o que foi feito? Com a função, né, da BNCC, e depois nós tivemos, então, a formulação do nosso RCC aqui de Canoas, né, que é o referencial de Canoas em relação ao currículo. E ano passado nós focamos na questão do projeto político-pedagógico. O que era o nosso intuito, então? Em 2020, a gente, então, ia dar um foco principal nas questões curriculares, que seriam os planos de estudos na escola. Então, aqui também, só para colocar para vocês, né, a questão por que nós, então, trabalhamos com essa formação, porque nós 4 tivemos, então, experiência enquanto supervisoras em EMEFs. Então, assim, foi não digo que seja, assim, um pré-requisito, mas dentro da diretoria de formação, como a gente foca muito nessa questão do diálogo entre pares, a gente acha importante, né, quando a gente vai organizar uma formação, sempre ser alguém, de preferência, que tenha, então, estado naquela função, né, até para poder agregar tanto a experiência que a gente possa, então, crescer junto. Pode passar, Gabi. E o que aconteceu daí em 2020, né? A gente até colocou ali a figurinha que a gente usou bastante esse ano, né? Então, a gente fez todo um planejamento ano passado, e com a função da pandemia, tudo que a gente tinha pensado teve que ser reformulado, e a gente usou ali um trecho de uma música que a gente até usou numa formação com elas. A vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância, diante da eternidade do amor de quem se ama. Por que a gente usou essa música? Porque aconteceu o quê? O que a gente se viu, e assim, eu acho que como todo mundo que faz parte tanto da educação quanto de outros espaços, o que é importante nesse momento?
a gente fez todo um planejamento para olhar para o currículo da escola, para o documento planos de estudos, mas diante da pandemia, nós estando, então, num contexto de escola pública, que a gente sabe que a gente tem um público que é muito diferenciado, muito específico, né? A gente, embora na rede tenhamos, dentro do ensino fundamental, 44 escolas, cada escola é de um jeito e tem um contexto diferenciado. Então, a gente, a partir do que aconteceu, foi, então, repensando as nossas ações. Pode passar. Então, pessoal, a partir disso, né, a partir nossa nova realidade, nós dividimos, então, em 3 categorias o rumo que as coisas foram tomando, né, dividimos em reflexão, acolhimento e ação. Então, nesse primeiro momento, quando a pandemia veio, nós tivemos muitas preocupações diante, né, do que estava acontecendo, do isolamento. Então, neste primeiro momento, dentro das equipes diretivas e a nossa ação, né, enquanto formadoras, foi de reflexão. Depois nós passamos, então, para o acolhimento, através de reuniões, círculos acolhedores e compartilhamento de ideias. E, por último, agora, a nossa última categoria, a última parte, ação, né, onde nós partimos, então, para a instrumentalização diante das novas perspectivas. Ou seja, a gente partiu lá daquele momento onde a gente não sabia, né, o que fazer, e fomos, através de uma caminhada, chegando ao hoje, onde parece que a gente sabe muito mais, né, o caminho a tomar. Então, aqui tem um exemplo, né, dessa primeira parte de reflexão que nós tivemos, onde nós fizemos uma pesquisa, então, com as supervisoras e orientadoras, e supervisores e orientadores também, falando, então, sobre as potencialidades que o ensino remoto tinha na sua escola e as fragilidades, para realmente debater sobre isso, para nós pensarmos, bom, a partir disso, a partir das nossas potencialidades e fragilidades, o que nós vamos fazer, que rumo nós vamos tomar? Porque, afinal, nós estávamos acostumados com uma escola, até nós, enquanto formadoras, né, enquanto enfim, trabalhando na diretoria de formação, a gente conhecia a realidade das escolas como elas eram presencialmente, e elas se tornaram totalmente a partir da pandemia. Então, também foi um momento de refletir, bom, que escolas são essas, e ali também tem uma nuvem de palavras com tudo que foi colocado, né, que estava acontecendo durante essa pandemia. Então, a importância, né, do emocional, da escuta, da inclusão, do incentivo, das redes sociais, né, então, rapidamente, só para vocês verem. Aqui foi, então, uma das formações, né, pedagógicas, e a partir de então, a partir dessa reflexão, como eu falei ali no início, nós partimos para os círculos acolhedores, porque nós sentimos que existia a necessidade de conversar sobre o que estava acontecendo, inclusive esse lado mais emocional, de poder colocar, né, para fora o que se estava sentindo. Então, algumas falas, né, aqui a Ana, a escuta por si só é curadora. E a Márcia, os supervisores e orientadores são a principal via, né, do acolhimento. Então, para isso, nós trouxemos aqui um pouquinho de Freire, que diz que escutar é, obviamente, algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a possibilidade permanente, por parte do sujeito que escuta, para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. Isso não quer dizer, evidentemente, que escutar exige de quem escuta sua redução ao outro que fala. Isso não seria escuta, mas autoanulação. Então, aqui nós fizemos todo um trabalho que, além de escutar, né, além de se colocar no lugar do outro, do que estava acontecendo, mas também de pensar para além daquilo. Bom, para além do que nós estamos vivenciando, o que nós podemos fazer, né? Aqui algumas das mensagens que nós enviamos, né, a cada círculo, porque nós fizemos círculos pequenos, né, pessoal, eram grupos pequenos por quadrante, para poder ouvir a cada um. Então, a mensagem ali, né, no meio, toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva.
Então, falamos muito disso, sobre como o afeto, sobre como os vínculos, eles precisam ser trabalhados e como eles ainda estão resistindo mesmo com o isolamento, né? Uma prova de vínculo somos nós aqui no Saberes, todos compartilhando a nossa fala, as nossas pesquisas, e também, deixa eu seguir que eu só tenho 2 minutos. Ju. Bom, pessoal, então acho que como a Gabi falou, né, a gente então tem, o que é importante, acho que em todos os lugares que a gente ocupa, mesmo estando daqui a pouco na condição de formador ou de professor na frente de uma turma, a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar, por mais que a gente queira ter um projeto lindo, daqui a pouco muito bem escrito, mas a gente teve que olhar, então a gente tentou dar essa encaixada. Então, o que a gente foi agregando? O que a gente observou também? A função de muito meeting, né? Então, a gente procurou, então, a cada encontro, trazer alguma questão de práticas mais manuais. Então, a gente usou alguma questão ali do mindfulness, né? Que seria, assim, um relaxamento. A gente fez uma dobradura também, no sentido para a gente usar a questão mais manual. A gente recebeu as gurias com música também um dia. A gente tem a sorte que a Ana Paula aí é cantora, então a gente tocou para elas, né, para ter esse acolhimento, mas também, assim, a gente procurou ter um equilíbrio, como a Gabi colocou ali bem, né, a questão da escuta, mas, assim, a escuta tem que também tem que ter uma proposição, até porque essa é a expectativa que o nosso público tem também, né, então, assim, apoiar as equipes em relação, porque as normativas em relação à pandemia, né, para poder alinhar esse tempo, então foram acontecendo, então a gente também procurou subsidiar as equipes nesse sentido, e também em relação ao trabalho dentro da escola, porque a supervisão e a orientação, eles têm esse papel de organizar a formação continuada dos professores dentro da escola. Então, a gente também vê como uma via positiva o nosso apoio, não no sentido de engessar, né? A gente nunca procura ter essa postura de dizer o que a equipe tem que fazer, mas no sentido, assim, de dar uma ideia, de dar uma sugestão de construir junto, né? E também a questão do trabalho colaborativo através de uma relação horizontal. Então, acho que foi um fato, assim, que a nossa pesquisa trouxe muito forte, que o quê? No momento de um certo desespero que a pandemia nos trouxe, às vezes a gente tem essa sensação que alguém que está na gestão tem um superpoder, né? Então, aquela pessoa vai ter todo o conhecimento. E, na verdade, a gente veio para um contexto sem precedentes, né? Então, nós sempre colocamos muito isso nas formações, assim que nós também, da mesma maneira que elas estavam tendo acesso às normativas, nós também estávamos procurando estudar da mesma forma. Então, assim, a gente, mesmo estando na Secretaria de Educação, isso não vai pressupor que a gente soubesse tudo, né? Mas a gente estava ali para dar a mão e apoiar. Pode passar, Gabi. Aqui, então, é mais um exemplo, então, da formação continuada de setembro, porque o que acontece, né? A questão do currículo apareceu muito na questão da pandemia, né, pessoal? Porque assim, a gente seguiu atendendo os alunos de forma remota, claro, isso trouxe todo um novo olhar mediante o contexto, mas então a gente fez uma formação também em relação, assim, a conversar um pouquinho sobre as habilidades e competências, que era uma situação que as equipes também tinham solicitado nos formulários, né? Pode passar, Gabi. E assim, aqui foi só algumas percepções também que a gente teve, né? Nessa experiência pós-pandemia, que apareceu muito, e a gente também usou um texto que quem quiser tem no Classroom das equipes diretivas, então quem não é equipe diretiva que está aqui presente, está ali, pode solicitar, que o Boaventura fez um artigo muito bacana sobre esse tempo, então teve algumas percepções que nós tivemos com a nossa pesquisa que se relacionaram também a esse autor. Então, o que a gente viu muito? Essa sobrecarga da mulher, em específico, no home office, porque a gente percebeu que a maioria dos membros das equipes são mulheres, e a gente via muito no Meet as gurias tentando dar conta de toda essa função da escola, e também junto com os afazeres domésticos e familiares, a questão dos filhos, enfim, então a gente viu uma sobrecarga de trabalho, em específico, das pessoas do gênero feminino, né? E também o que a gente observou? Que esse primeiro impacto da pandemia, passando esse primeiro, o susto, eu não estou de forma alguma desmerecendo o contexto, nem a doença,
mas a partir de um certo momento a gente foi observando, assim, que as necessidades foram se modificando. Então, assim, num primeiro momento era aquele acolhimento, colo, depois passou, assim, para auxiliar realmente na organização pedagógica do trabalho remoto, e em função desse contexto, então, da escola pública, né, que a gente tem um cenário ainda de muitas desigualdades, tanto o pessoal que a gente não fez mais as formações com tanta sequência, porque a gente também percebeu isso, que chegou num tempo que muito mais do que a gente ficar à frente das equipes falando e organizando esse tempo, elas precisavam muito mais de um tempo para que dentro do espaço da escola elas pudessem acomodar as coisas. Então, em determinado momento, eu acho que eu posso comparar uma âncora. A gente ficou, então, dentro da DFPP como uma âncora, respondendo mais no individual e dando, então, para que as gurias pudessem priorizar esse espaço dentro do trabalho que elas precisavam fazer, né? Aqui não é pouco. Aqui, então, alguns excertos que a gente pegou, então, né, dos formulários, né? Então, a questão da ansiedade, mas a leveza e o profissionalismo puderam, então, auxiliar os colegas nesse sentido, né? E ali também fala a questão das frustrações. Então, acho que eu já falei muito isso hoje, né? Mas, assim, acho que esse sentimento de não estar só nos ajuda muito para o nosso bem-estar, né? Para que a gente consiga seguir aí na nossa jornada. Eu acho que eu vou passar para a Gabi, né? Isso, só para finalizar, pessoal, essa foi foi um trecho, né? Um autor que é a Priscila, que é a supervisora, trouxe em uma das nossas reuniões, então nós resolvemos colocar aqui para finalizar, e diz assim: a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. E algumas referências. E eu sei que a gente já passou do tempo, né? Mas acho que só colocar assim para vocês que realmente acho que nesse tempo de formação, com certeza nós muito mais aprendemos com as equipes do que a gente ajudou, embora às vezes elas tenham essas manifestações de agradecer, mas assim a gente ficou muito encantado de todas acho que de toda a criatividade, todas as reinvenções que a gente viu por parte das equipes diretivas, assim, elas foram fantásticas. Então, assim, com certeza, assim, para nós aprendemos muito mais. E esse espaço de ocupar de aprendizagem é um espaço muito privilegiado que a gente teve. Muito obrigada. Lindo projeto, meninas. Parabéns, parabéns mesmo. Quem não está se reinventando nesse momento, né? Está sendo bem positivo. Bom, agora a Juliana Krug, eu falo a Ju, né? O papel do gestor escolar frente ao desafio da potencialização da prática pedagógica por meio da escuta sensível em tempos de pandemia Covid-19. E o Alex, isso? Isso aí. Podem apresentar. Boa tarde. Com vocês. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, a gente agradece a presença de todos. Eu sou o Alex Totti Soares, eu sou vice-diretor da Escola Guajuviras. E a gente vai começar, então, a nossa apresentação. E no quarto Seminário Municipal Saberes em Diálogo, em primeiro lugar, a gente parabeniza o trabalho das colegas, né, toda a Secretaria de Educação, o envolvimento que é, né, esse trabalho. E, humildemente, estamos aqui hoje para trazermos a nossa proposta, né, o nosso projeto, que, na verdade, é um projeto de gestão de escola.
Então, nós vamos começar apresentando a nossa escola, né, a Escola Guajuviras. Nessa apresentação, à esquerda, nós temos a frente, né, a fachada da nossa escola, para quem não conhece. A Escola Guajuviras, ela está situada na rua André Luiz dos Anjos Conceição, que fica no setor 1, no bairro Guajuviras. A nossa escola conta com um excelente grupo de professores. Nós temos aqui a foto do grupo, em torno de 40 professores, entre professores e funcionários, né? Nós consideramos o nosso grupo um grupo muito grande, porque é uma escola grande, né? Nós temos em torno de 960 alunos matriculados na EMEC Guajuviras, e que estão aqui nesta foto também representados, né? Nós começamos da fachada da escola, passamos pelos nossos professores, e também tenho que dizer que estamos aqui, eu e a Juliana Krug, nossa supervisora, apresentando a equipe diretiva e todo o grupo de professores, tá? Na foto aqui, a foto do diretor Paulo, ele não está presente hoje por questões de saúde, tá? E gostaria muito de estar aqui, mas está afastado por alguns dias. Então, o diretor Paulo Amaral. À esquerda aqui, a nossa orientadora, que nesse momento está em licença, é a professora Fernanda. Opa, está cortando. A professora Fernanda, que é a nossa orientadora educacional. E a nossa supervisora Juliana Krug, aqui, bem no meio. Tem alguém com o áudio aberto aqui? Ok. Bom, então agora eu passo a palavra para a nossa supervisora Juliana, que vai começar com uma citação de Fernando Pessoa. Ju. Bom, boa tarde. Estou imensamente feliz, assim, pelos nomezinhos do chat ali, tanta gente conhecida, né? Então, um oi especial para cada um e cada uma que está ali. O nosso trabalho, nossa pesquisa, nosso projeto é um compilado do que nós pensamos enquanto gestores escolares, né? Então, nós começamos com uma citação, porque não é à toa que temos um professor de língua portuguesa e literatura na nossa equipe, onde você vê um obstáculo, alguém vê o término da viagem e o outro vê uma chance de crescer. Fala, Alex? Vamos lá, então. Bom, com a citação do Fernando Pessoa, a gente abre, né, a nossa apresentação, e dizendo que tudo depende do olhar, né? Mas antes nós precisamos verificar se nossas lentes estão limpas de preconceitos, de conceitos já cristalizados, do medo do novo. É necessário que se escolha um obstáculo, e é um final de viagem ou uma chance de crescer. Bom, o que a gente quer trazer, então, para o grupo, né, e apresentar aqui hoje, é o trabalho, né, o perfil da nossa equipe diretiva, que já foi apresentado aqui. É um perfil de uma escuta sensível, né? A gente quer trazer, né, a questão de uma gestão de escola em que professores, alunos e a comunidade escolar seja ouvida, seja escutada, né? Porque essa escuta e esse olhar, ele é fundamental. A nossa equipe está desde o início de 2018 trabalhando na Escola Guajuviras, a nossa primeira gestão, né? Então nós estamos aprendendo muito a trabalhar como gestor, né? E esse projeto, ele inicia com essa ideia de tornar a escola mais sensível, né? Enquanto escuta. Ouvir a comunidade, ouvir os alunos, engrandece a escola. Então, é nesse sentido que a gente quer começar a nossa apresentação. É claro que coincidiu com a pandemia, e a pandemia é uma pedra no nosso caminho, né? Como nós já percebemos, e pelas apresentações a gente vê que todos estão, né, passando por esse momento difícil. A pandemia nos trouxe essa necessidade maior ainda de trabalhar com a escuta virtual, a escuta à distância, né? Então, tudo depende do olhar, tudo depende da escuta, né? É um desafio para nós essa pandemia, mas, ao mesmo tempo, nós queremos trabalhar com vencer esse obstáculo, né, que é um dos obstáculos que nós temos na escola hoje, né, o ensino remoto, e todas as adaptações que permeia isso, né, o medo, a angústia, a distância, a questão da estrutura, a falta de estrutura, enfim, tudo isso está envolvido está dentro, né, desse perfil que a gente quer trabalhar, enfrentando obstáculos, e a pandemia é um dos obstáculos que a gente enfrenta.
Seguindo, então, né, como o Alex falou, a gente está vivendo o ano da pandemia, e aí nós tivemos uma série de incertezas, né? Como a escola, ela é um lugar de reconhecimento social, de formação de identidade e de exploração da cultura local, e também a nossa escola ela tem uma característica de luta, porque nós estamos num bairro onde ele foi construído em cima de muita luta, né? É um bairro que surgiu de uma ocupação, então ele traz uma carga social muito grande. E como a gente vai proceder nesse momento de incerteza, né? O que a gente faz agora se é que a gente precisa trabalhar de forma remota? A gente precisou fazer uma escolha, e nós escolhemos, então, crescer no meio disso tudo. E como crescer, então, nesse contexto pandêmico, né? A nossa prática pedagógica, ela passa pela nossa sensibilidade. E tanto os nossos estudantes, quanto os nossos professores, eles são indivíduos únicos, né? São conteúdos históricos únicos, né? Eles têm desejos, necessidades, e isso deve ser o ponto de partida sempre do nosso educador e da nossa equipe gestora. É interessante, né, dizer que alguns doutrinadores dizem, né, que a escola, mesmo que não pareça, ela é um objetivo de vida dos nossos estudantes. E como tal, por mais que eles não entendam isso, ela precisa ter a sua sensibilidade aflorada no sentido de entender como se fazer significativa nesse momento, né? Então, foi preciso que a equipe também se reformulasse de forma muito rápida e que a escuta sensível, então, foi o nosso principal guia. As meninas do trabalho anterior falaram da questão do olhar, né, que elas precisaram observar as nossas inquietações enquanto equipes pedagógicas em nossos encontros. E nós também precisamos observar o nosso grupo de professores, a necessidade de ser ouvido. E aí, então, nós começamos a propor momentos de escuta. Isso, e escutar de forma sensível significa a escuta sem julgamento, né? Sem colocar o meu conceito de certo e errado frente àquilo que eu estou escutando. Então, a escola e a sua sensibilidade, né, do presencial ao digital. A interação social, ela é a nossa principal forma de intercâmbio, né, de informação, de construção de conhecimento. E a pandemia, ela trouxe o que para nós seria um grande fragilizador, que é o distanciamento social. E aí nos mostra como a escola é fragilizada na questão de meio de produção de conhecimento e cultura, mas como ela é potencializada como algo, um local, uma instituição socializadora. Ela é insubstituível na questão da acolhida para muitas crianças e jovens. Ela é um espaço de identidade da comunidade. E agora, com essa escola fechada, como isso se dá, né? E durante esse período, então, nós observamos o que nós tínhamos de mais rico e qual seria o nosso principal conteúdo do ano. E aí, entre todos, o que nós elencamos, então, seria a vida, né? E a vida em todos os seus sentidos. A vida, tanto questão de saúde física, quanto de saúde mental. E dentro disso, a gente tem, então, a questão das individualidades que formam as culturas. E hoje em dia, a gente entende tudo como cultura, né? E o papel da cultura, então, ele é definir a nossa natureza humana. A cultura é o que nos diferencia dos animais, é ela que nos faz fazer a leitura de mundo. E só temos a gente só consegue ter sensibilidade e consegue fazer com que as coisas façam sentido na nossa vida quando essa leitura de mundo respeita aquilo que a gente sente, né? Respeita as nossas sensibilidades e o nosso fazer. E a escola, então, ela aparece, segundo o Dairel, né, como um espaço de dupla dimensão. A institucional, aquela que traz todas as suas regras, todos os seus conceitos, as delimitações, e a cotidiana. Essa cotidiana que ela é uma trama complexa de todas as relações existentes entre todos os sujeitos envolvidos dentro de uma escola e da sua comunidade. E aí, todos esses precisam ser ouvidos, precisam ser acolhidos. E no momento da pandemia, então,
esse vínculo ele fica profundamente ameaçado pela função do distanciamento social. Nós também fizemos uso da leitura do Boaventura, quando ele fala que o vírus, a pedagogia do vírus, né, e que as grandes periferias são assustadoramente excludentes e socialmente injustas. E aí talvez o distanciamento social ele seja tão perigoso ou mais do que o próprio vírus, né? E aí, levando novamente para a questão da literatura, a gente tem o livro, que tem o filme também, né, da História Sem Fim, que narra a história de fantasia, né, que é um reino que está correndo um grande risco porque está sendo tomado pelo nada, por um vácuo gigantesco, onde as coisas simplesmente somem em função da doença da sua rainha, no caso, né, da imperatriz criança. E é assim que nós vivemos, né, nós estamos no meio de um cenário onde os nossos estudantes que estão vivendo na periferia, eles estão com o reino de fantasia, né, onde esse nada, esse abismo de comunicação, esse abismo de interação, ele cresce assustadoramente. E aí, como que a gente faz, né, nesse momento, e o que a gente pensa sobre isso, porque essa pandemia, mesmo quando nós voltarmos de forma presencial, ela vai se arrastar por longos anos ainda, as suas sequelas, né? Então, a gente precisa compreender, respeitar, dar voz e cor a essa realidade que grita afônica. Então, nós precisamos compreender isso e mostrar o nosso entendimento através da justiça curricular. E a gente não pode, então, confundir um currículo com a BNCC, porque a própria BNCC diz isso, que ela não é um currículo, né? A BNCC, ela traz os direitos de aprendizagem. E aí, dentro desses direitos de aprendizagem, a gente constrói o nosso currículo. E as escolas, elas são compostas de 2 currículos, né? Aquele currículo explícito e o currículo oculto. E aí, dentro desse currículo oculto, a gente traz toda a nossa gama de entendimento e de conhecimento de mundo. E isso implica no conhecimento e entendimento de mundo dos estudantes e dos nossos professores. E aí é o papel da equipe, então, fazer todo o processo de acolhida, de afetuosidade, sensibilidade frente a isso, para que a gente possa, então, no futuro, e futuro próximo, nós estamos falando de 2021, colocarmos em prática, então, o nosso currículo justo, né, nossa justiça curricular na escola, quando nós pretendemos, então, institucionalizar, ou seja, colocar de forma formalizada no nosso currículo, uma série de projetos que nós já desenvolvemos na escola e que hoje eles são desenvolvidos em momentos extra sala de aula. E nós queremos que eles sejam parte da sala de aula. Inclusive, temos projetos que foram apresentados durante os saberes, e aí a nossa proposta, então, é fomentar essa justiça curricular e, através disso, então, a gente discutir a educação de forma mais afetuosa e mais próxima da realidade dos nossos estudantes. E como a gente vive num momento de muita distância, muitas vezes a gente precisa ouvir também o silêncio, observar o tom, abraçar a distância, ter palavras acolhedoras, e muitas vezes o que importa é só não julgar. Não importa o que está sendo dito, mas importa que tem alguém ouvindo de forma verdadeira. E aí o papel do gestor, então, é fomentar e alimentar o grupo no ímpeto pelo novo, né? Pelo respeito à vivência extraclasse dos estudantes, pela busca de uma formação integral privilegiada e pela construção de novos conceitos significadores de vida. Isso se dá através, então, da gente potencializar os momentos de estudo, fomentar a escola como um local de identidade social do bairro, e tudo isso por meio da escuta sensível, construindo sentimentos de empatia, descortinando o mundo, tudo isso feito na escola, né? Os profissionais envolvidos nesse processo, eles devem atuar de forma comprometida, desprovida de preconceitos e articulados com a comunidade como um todo. E então, terminando, né, que se lá no começo nós tínhamos o obstáculo, agora nós temos, então, uma pedra no caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, já dizia Carlos Drummond. E a nossa maior pedra, talvez, da história da educação pública
que nós temos conhecimento seja essa pandemia, né? Porque nos afastar fez com que nós nos enxergássemos e nos ouvíssemos de forma que no presencial nós não teríamos essa oportunidade. Então, foi rápido, não sei que já estouramos o nosso tempo, e o nosso agradecimento é pela escuta sensível de vocês. Ju, Alex? nós precisávamos de mais tempo, desculpe te interromper, Ju. Nós precisávamos de mais tempo, mas gostaríamos de agradecer muito, muito, né, a todos que optaram por estar aqui hoje, e nós queríamos dizer também que este trabalho apresentado hoje é um recorte daquilo que nós queremos como gestão, tá? A Escola Guajuviras, ela por muitos anos ficou conhecida por uma escola violenta, por uma escola em que as pessoas não gostavam, as pessoas não se sentiam muito bem, até pela questão do contexto, né, geográfico. A escola está situada num bairro em que pejorativamente é taxada como um bairro violento. A escola tem as suas características. A Escola Guajuviras é uma escola fantástica de trabalhar, de muito acolhimento, alunos que acolhem, professores que trabalham, se dedicam muito, né? Nós temos o projeto Leira Desce destacando muito, o projeto Negra Cor também, um projeto de ciências, meio ambiente, enfim, há um vasto campo de trabalho dentro desse espaço que se chama Escola Guajuviras e que a gente quer explorar cada vez mais. A escola violenta fica para trás e a gente quer trabalhar agora uma mudança de realidade, né, onde a escola que escuta, uma escola que tem um olhar diferenciado para os seus alunos, para a comunidade, para debater educação constantemente. A gente está conseguindo fazer isso. É essa a nossa apresentação, estourando o tempo, né, apressando um pouquinho a fala, mas com o agradecimento de todos que estão aqui hoje, o respeito e o carinho por todos os colegas da rede. Muito obrigado. Parabéns, parabéns, Ju, que orgulho te ver aí, guria. E parabéns, Alex. Muito feliz de te ver nesse lugar. É muito bom ouvir, né? A gente sabe que é uma questão do tempo, é a questão de organização. É muito bom ficar ouvindo esses lindos relatos, com esse brilho no olhar que vocês têm em falar sobre o que está acontecendo, essa mudança, essa transformação. Eu também, como vivencio uma direção, sei muito bem o que é isso e o quanto isso é importante. Mas vamos lá, vamos seguindo. Lá vou eu continuar cobrando os 10 minutos, tá, pessoal? Eu sou a pessoa chata dos 10 minutos, desculpa. O terceiro, então, é com a Marielle da Silva, da MF Leonel Brizola, as contribuições do supervisor escolar para uma escola inclusiva. Isso. Mais uma Silva para completar o grupo aí. Da Silva, então, Silva. Contigo. Eu só vou pedir para vocês me dar um ok quando aparecer a apresentação, que eu tô carreira solo aqui. Está começando a aparecer. Tá. Pronto? Ok. Tá. Então, meu trabalho é um pouquinho diferente dos colegas aí que estão apresentando. Ele vai mais, assim, a caminho de uma escola inclusiva, mais voltado para o lado da inclusão, né? Como eu me formei recentemente em supervisão escolar, então eu fiz o meu TCC ali, voltado para a inclusão, eu queria mesclar, e eu procurei muito, assim, sobre as contribuições do supervisor, e foi difícil de encontrar, até usei ali pedi um help para a Ju, para a Gabi, que já foram minhas supervisoras, e me deram uma luz ali para mim procurar essas informações. Então, trabalho ali as contribuições do supervisor escolar para uma escola inclusiva. Inclusiva não só na questão de alunos de inclusão com deficiência, mas inclusiva no geral, né? Toda a comunidade. Então, sou Marielle da Silva de Souza, trabalho na Leonel Brizola, tá? Então, o tema inclusão já é uma realidade no ambiente escolar, né? São grande o número de alunos com deficiência matriculados em escolas regulares. Para uma escola ser considerada inclusiva, né, ela tem que ter na sua prática ali a cultura, a política, todas voltadas para a inclusão, né? E quem desenvolve esse papel de mediador, que faz esse processo aí,
é o supervisor escolar. Esse processo de ligação entre família, professor, profissional da sala de recurso, professor, né, ele faz todo esse jogo ali, eu até coloquei uma figurazinha para representar essa junção, né. Então, o presente trabalho é resultado de estudos bibliográficos, eu utilizei a Rosita Carvalho, tá, que é Escola Inclusiva, e qualitativo, através de conversa com os colegas, né, supervisoras que eu conheço, foram um total de 5, também teve a contribuição do SOI, tá, sobre as contribuições sobre supervisor escolar para uma escola inclusiva. Então, vamos lá. O supervisor escolar, de acordo com suas atribuições, tem o poder de, juntamente com toda a equipe escolar, inserir no PPP o compromisso com a inclusão. Cabe ao supervisor também fazer uma interlocução entre o professor responsável pela sala de recursos e demais professores da escola, a fim de traçar metas para atendimento aos alunos com necessidades especiais. Aí eu trouxe uma citação de Carvalho ali, que é deste livro, que ela parafraseia, assim, numa brincadeira que não basta tu entrar na roda, né, é preciso não deixar a criança sozinha, né, que é muito comum a gente ainda ver segregação dentro da escola, né, te utiliza o termo inclusão, mas são difíceis as escolas que realmente têm a inclusão, né, no seu paradigma ali. Trouxe uma outra citação de Müller, que ele nos traz ali que o supervisor escolar tem todo o seu trabalho baseado na organização, seja ela para resolver problemas, para o bom andamento das atividades e serviços pedagógicos, ou para a construção de novas possibilidades. Então, pensando nessas novas possibilidades, eu vejo o supervisor enquanto, eu até botei a figurazinha ali de um quebra-cabeça, tentando montar, né, essa relação família, escola, professor de sala de recurso, para conseguir dar um bom andamento no trabalho, criar essa rede de apoio, né. Então, é muito comum nós vermos ali professores reclamando da falta de preparo, formação para atendimento com alunos com necessidades especiais, muito pelas políticas públicas, né, a gente nem sempre tem a formação que se deseja, né, até Canoas, vamos dizer que nós estamos numa situação bem privilegiada, que a gente tem bastante apoio, né, muita formação, mas não são todos os ambientes que tem, não são todos os municípios, todas as cidades que tem, e a gente vê os professores reclamando dessa falta, né, então o supervisor, ele entra ali para fazer a conexão entre o professor da sala de recursos, que teoricamente tem que ser, né, ter essa formação, e o professor de sala de aula, né. Outra questão também importante é a família, ali eu trouxe uma citação de Kortmann, que é a Gilka Kortmann. A família também é uma peça-chave para uma escola ser considerada inclusiva, pois é na família que se inicia a aceitação dessa criança. E ela irá refletir o modelo pelo qual sua família e as pessoas colaterais concebem como pessoa. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente está dependendo das famílias, né, para o bom andamento da escola ali como um todo, até a questão das aulas remotas, né, principalmente Fundamental 1 ali, que são todos alunos pequenos, os alunos de inclusão também, a gente depende muito dos familiares para conseguir desenvolver um bom trabalho. Então, nas escolas inclusivas, a formação do aluno não é limitada somente aos avanços cognitivos, tudo é valorizado como aprendizagem de vida, e faz com que ele transite de níveis de ensino sem reprovações. Agora, sim, essa frase até me remeteu ao trabalho dos colegas, agora do Alex e da Ju, eu acho que é Ju, né, que eles falaram ali de não só o conteúdo da BNCC, né, então tudo é valorizado, eu acho que é muito mais do que o conteúdo que a gente tem que avaliar nos alunos, né. Então, ao pensarmos no papel do supervisor escolar na atualidade, temos que compreender que estamos vivenciando uma mudança de percepção de mundo, onde figuram novas concepções sobre relações dos sujeitos com o ambiente natural e social, que impõem à educação novos desafios, sendo um deles a garantia de ensino a todos. Então, eu trouxe outra citação da Cunha ali também, né, que diz: o supervisor escolar tem um importante papel de zelar para que o estudante com deficiência tenha assegurados os recursos
e as oportunidades de aprendizagem, que os professores sejam estimulados à pesquisa, tenham acesso à formação continuada e que a escola seja um espaço de aprendizagem e socialização para o professor. Então, em entrevistas, 2 delas foi a Ju e a Gabi, né? Conversei um pouquinho com elas para ver o que o supervisor poderia contribuir nessa questão da escola inclusiva, né? E com outros supervisores também, e o que foi mencionado, né, que ao perceber, assim, a dificuldade dos professores ali no elaborar um material, um conteúdo para os alunos com necessidades especiais, eles sugerem, né, que busque o auxílio com a profissional da sala de recursos, ou em algum livro, alguma literatura, né, ou então até alguma formação que está acontecendo para estimular esses professores, né. E agora já vou finalizar para não ocupar muito tempo, né? Surgiu um novo decreto de lei ali, claro que decreto ainda está abaixo da Constituição, abaixo de leis, mas enfim, tem o decreto, né? Que traz novos olhares para essa inclusão, né? E abre brecha para as escolas especiais. E aí nós temos, de um lado, os defensores da escola inclusiva, né? Que acreditam que todo e qualquer aluno tem que estudar em escolas regulares, e também tem, do outro lado, algumas mães que querem um atendimento mais especializado, né, e que lutam por esse direito de ter acesso a escolas especiais, né. Então, acho que vai ter muita discussão pela frente ainda, né. Mas, ao meu ver, assim, todos lutam pela mesma causa, né, que é o bem-estar dos alunos. Eu acho que todos nós aqui, já finalizando, né, lutamos por esse bem-estar dos alunos, da família, né. Eu acho que é isso. Isso, Marielle, muito obrigada. Quando eu fui te avisar que faltavam os 2 minutos, daí eu imaginei Eu tô que tu com não um cronômetro. tivesse filmado, eu acho que foi isso, né? Bom, vamos lá. A primeira formação tecnológica elaborada para os colegas da MF Pinto Bandeira, a Rafaela Antunes e a Tauane dos Passos. Isso, meninas? Isso, boa tarde. Boa tarde. Uma boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, né? Eu me chamo Tauane, então, e nós vamos falar um pouco, então, sobre a nossa escrita, né, nosso relato, que foi intitulado, então, Primeira Formação Tecnológica, elaborada para as colegas da MF Coronel Francisco Pinto Bandeira, escrita pela Rafa e por mim. Esse trabalho, então, né, teve por justificativa que, devido à pandemia, podemos perceber que muitas colegas ainda encontravam dificuldades com os usos das tecnologias. Muitas dúvidas surgiram e a procura de ajuda entre as colegas foi muito significativa. Com o intuito, então, de sanar, né, tais dificuldades, resolvemos fazer essa formação para aumentar a capacidade dos profissionais a se adaptar às mudanças e aprender a lidar com as novidades no planejamento escolar. Boa tarde, eu sou a professora Rafaela e também faço parte dessa escrita junto com a prof. Tauana. Um dos objetivos desse nosso projeto era, então, né, ajudar e auxiliar os colegas com as dificuldades tecnológicas. Lá no início da pandemia, a primeira coisa que a gente precisou de lidar foi com essas tecnologias para a gente conseguir fazer esse nosso planejamento escolar. Motivar o uso da tecnologia e trazer melhorias efetivas, empregar as ferramentas tecnológicas no seu fazer pedagógico da melhor maneira possível, assessorar nas dificuldades tecnológicas do dia a dia e esclarecer dúvidas para sentir-se mais seguros com o uso dos novos recursos. Então, essa formação, né, começou a ser pensada, a princípio, pelos variados questionamentos, né, como eu falei anteriormente, que foram feitos. E, assim, ó, essa formação aconteceu de forma bem espontânea, né? Eu estava numa conversa de WhatsApp com a Rafaela e a gente começou a conversar e a discutir, né, a questão de que muitas colegas estavam nos procurando, querendo ajuda com as questões tecnológicas, coisas bem básicas às vezes, né, que nós achávamos que era uma coisa bem básica, e que para ela estava sendo muita dificuldade. Então, assim, durante a conversa eu lancei para a Rafa, né? Aí, quem sabe a gente faz, então, uma formação para as colegas que estão com essa dificuldade, que estão tendo, né, essas questões,
E na hora, né, a Rafa aceitou a ideia, embarcou junto, e a gente começou, então, a organizar, a pensar os tópicos, né, que nós iríamos inserir nessa formação. Então, após essa conversa, começamos a estruturar os tópicos em comum, organizando e os dividindo em uma formação tecnológica que foi subdividida em 3 encontros, né? E quando começamos a pensar nessa formação, nessa organização, sobre o que nós íamos trabalhar, nós pensamos bem naquelas questõezinhas, às vezes simples, né? Como o e-mail, WhatsApp Web, como usar o Drive, como usar o Meet, Classroom, que são as ferramentas que são usadas no nosso fazer pedagógico e que estava sendo muito difícil, né, para muitas colegas. Foi até uma surpresa, assim, né? Como a gente tinha colegas que necessitavam dessa ajuda, então a gente pegou bem esses tópicos mesmo, coisas que poderiam ser corriqueiras, mas eram difíceis para elas. Os encontros, então, reuniram apenas professoras da escola, já pelo fato, né, de deixá-las mais à vontade para perguntas ou dúvidas que tivéssemos, né? Como é que aconteceu essa escolha de trabalhar só com as colegas, né? Depois que nós tínhamos organizado, estruturado toda essa formação, nós fomos para nossa supervisora, né? A gente organizou antes de falar com ela, e falamos, a gente tem esse projeto, ela adorou, ela embarcou junto, e falou, não, vamos fazer sim, claro, né, vamos marcar os dias, e nos questionou, né, nos indagou se nós não tínhamos interesse de chamar, então, as meninas do General Osório, porque nós já temos um histórico de parceria, né, de formações com elas, mas daí a Rafaela e eu sentamos e pensamos, né, daí a gente decidiu que ia ser só as colegas da escola, devido ao fato de deixar elas mais à vontade para tirar essas dúvidas, né, que elas já tinham nos passado, que às vezes elas não perguntavam, porque achavam que era uma dúvida boba. Então, por esse fato, a gente pensou assim, não, elas vão se sentir mais à vontade, estando só nós. E também nós duas, né, tanto a Rafa quanto eu, nos sentíamos mais à vontade também, até por nós não termos uma formação na área de informática, né. O que nós sabemos é de cursos que fizemos ao longo da vida, e por ser metida mesmo, né, de gostar de se meter, buscar, aprender por conta própria. Então, a gente se sentia mais à vontade fazendo essa formação entre nós, né, entre as colegas que já nos conheciam. Então, como que foram esses encontros, tá? Durante o primeiro encontro, percebemos que os colegas estavam quietos, sem muitos questionamentos. Assim, no final, abrimos espaço para responder essas dúvidas. Então, como a Tal disse mesmo ali, né, vários colegas se sentiram, assim, com vergonha de perguntar na frente de outros. Então, a gente percebeu que, mesmo que proporcionando esse momento, assim, perante ao grande grupo, eles se sentiram inibidos para perguntar alguma coisinha que se sentisse à vontade. Então, o que aconteceu? A gente deu todas as explicações de todos os tópicos nesse primeiro encontro e abrimos para as perguntas no final. E não foram tantas perguntas. Quando a gente terminou o encontro, daí no privado a gente recebeu algumas perguntas referente aos temas trabalhados. Então, a gente pensou assim, poxa, o pessoal não quis perguntar lá, nos chamou no privado, e essa nossa formação foi justamente para isso, porque antes nos chamavam no privado, e às vezes o questionamento de um era de um outro colega, então a gente decidiu então fazer a formação para responder sempre a mesma coisa, né, para todos. E aí, eu e a Tal sentou e conversou, olha, o que a gente pode fazer para mudar isso, né, o que a gente pode fazer daí, pensando no segundo encontro, que ainda faltava o segundo e o terceiro encontro. Pensando nisso, mudamos nossas estratégias para o segundo encontro. Então, no segundo encontro, a gente já abriu a formação, dizendo para o pessoal que é da importância de tirar as dúvidas, que aquele momento era para isso. E a gente levou esse questionamento para o grupo e notamos que a mesma pergunta que tinha nos feito no privado ali, era dúvida de outros. Então, o que a gente falou, né, que não existe uma pergunta que seja errada ou uma pergunta boba, existe o não saber, a gente não sabe, como muitas vezes eu e a Tal recorremos uma a outra quando a gente tem dúvida, e é para isso, né, que a gente está ali para ajudar, sempre ajudando. Por exemplo, assim, né, uma das questões que é simples, mas que muitos não sabiam, como virar a folha no Word ali, que é colocar orientação, paisagem, retrato, que como a gente teve que adaptar as nossas aulas, né,
remotas, muitos dos colegas não sabiam como montar essa atividade. Então, a gente falou, olha, para a gente ter uma boa formação, vocês vão ter que perguntar, deixa a vergonha de lado e vão perguntar. Aí, o que a gente fez de estratégia? A gente explicava um tópico e parava para perguntas, explicava o outro e parava para perguntas. A gente não explicou tudo e deixou as perguntas para o final. Aí a gente notou, assim, que o pessoal se sentiu mais à vontade e que, assim, a troca foi bem maior, né? Então, no terceiro e último encontro, os colegas já se mostraram bem mais à vontade para esclarecerem suas dúvidas. Também abrimos o espaço para que eles pudessem conversar entre si e discutir suas dificuldades. Tá? Nesse terceiro encontro, então, que já era o último, a gente notou que o pessoal, assim, né, com o passar dos encontros, foram se sentindo mais à vontade para perguntar e viu que outros também estavam perguntando. E surgiram também alguns questionamentos, algumas coisas que não estavam no nosso cronograma. E a gente respondeu tudo aquilo que a gente sabia, né, que fosse do nosso conhecimento. O que não era do nosso conhecimento, a gente se comprometeu de depois pesquisar, de procurar uma resposta para aquilo. E os colegas mesmo, eles tiveram essa oportunidade de conversar entre si. Então, foi uma troca também entre todos, assim. Aí, no final desse encontro, a gente fez o passo a passo com alguns colegas, porque o que acontece? Cada computador, ele é de uma versão de Windows, o pacote do Office é diferente um do outro, muda uma coisinha ou outra ali. Então, a gente deixou que eles treinassem nos seus computadores. Então, como a gente fez os encontros através do Meet, os colegas apresentavam suas telas e mostravam ali o passo a passo deles, e aí a gente ia mostrando, principalmente ali a questão de como criar as reuniões, né, do Google Agenda, de como lidar com o Google Agenda, que é algo que a gente está usando muito agora, né. Baixar as extensões também, foi assim, o passo a passo, eles fazendo, foi bem legal. Então, no final do terceiro encontro, essa troca foi bem grande, essa troca de conhecimento, e não só para os colegas inscritos, né, nós também, como as mediadoras da formação, assim, foi uma troca muito grande, foi muito legal. E, por fim, as considerações. Percebemos como são importantes as formações continuadas e as oportunidades para os professores aperfeiçoarem e reciclarem seus conhecimentos, principalmente nas áreas tecnológicas. O projeto acabou se tornando algo maior, com uma perspectiva de continuarmos essas formações em outros momentos pós-pandemia. Então, ficou, assim, evidente que essas dificuldades tecnológicas são dificuldades muito básicas, que para alguns é tão simples, mas que para outros chega a ser um trauma, aí não consigo, eu não vou colocar a mão porque eu vou estragar, então chega a ser um trauma, está presente no dia a dia de muitos dos nossos colegas, e a gente só conseguiu ver isso, assim, com a questão da pandemia, porque muitos dos colegas às vezes, pediam para um familiar ajudar, para um filho, e agora, com essa questão de estudos remotos, o computador é o nosso parceiro, né? Ele é o nosso aliado do dia a dia. Então, como a gente foi pego de surpresa, né, tivemos que adaptar esses estudos remotos, essa tecnologia no nosso planejamento. Querendo ou não, todos tiveram que adaptar. Principalmente o celular, né? O nosso celular, que é algo pessoal, não é mais algo pessoal. O nosso celular, então, ele se tornou uma ferramenta de trabalho. E a gente também, durante a formação, falamos de vários aplicativos de celular, que tem aplicativo para tudo hoje. Então, a gente falou também bastante dos aplicativos. Acabou que essa formação também não foi só de computador, né? E esse projeto se tornou algo, assim, bem maior, porque a gente pensou, esses estudos remotos, eles nunca mais vão sair do nosso dia a dia, sempre vai ter. E a gente viu que a tecnologia é algo muito bom, que a gente pode usar, né, reverter isso a algo muito bom para nós e para os nossos alunos. Então, a gente pensou de continuar com essa formação de forma presencial, quando a gente retornar, né, e também aprender a trabalhar com os Chromebooks, como a gente vai inserir eles no nosso planejamento, escolar pedagógico, nós vamos trabalhar com esses Chromebooks. Então, a gente já pensou, né, nessa formação, todo mundo com os Chromebooks, assim, ali, fazendo todo mundo o passo a passo, porque quando a gente está longe, a colega falava assim, eu estou fazendo, mas eu não estou achando. Só que a gente também não estava conseguindo ver a tela da pessoa, né, fica difícil. Então, de forma presencial, cada um fazendo ali o passo a passo, vai ser bom de trabalhar, vai ser mais fácil. E o treino é de extrema importância para poder fixar, né, aprender.
E o nosso intuito, então, é de continuar sempre ajudando e sempre trocando os conhecimentos entre os colegas. Lindo projeto, meninas. Enquanto vocês começaram a falar, eu acho que tu queria encerrar, né? Eu só tenho uma falinha agora. Só vou apresentar, né, que essa, então, foi a nuvem de palavras que nós construímos, né, com as colegas no último dia da formação. Então, a gente pediu para elas definirem a formação para elas em uma palavra. E quando a gente começou a ver essa nuvem ser construída com as palavras delas, foi tão emocionante, assim, foi enriquecedor, assim, foi muito proveitoso, né, para a Rafaela e para mim, porque a gente teve o intuito de ajudar, né, e não imaginava que ia ter uma reciprocidade tão grande, assim, né, que os colegas iam gostar tanto, e a gente ia ter essa troca, né, porque teve momentos, por exemplo, ali, a questão do print, né, e um computador fazia print de um jeito, outro de outro, e daí vieram perguntar, tá, por que eu não consigo fazer assim? E eu não sabia, a Rafaela não sabia. O que a gente fez? Vamos pesquisar. Eu disse, nada que o Google não ajude, né? Daí fomos pro Google, eu e a Rafa, e descobrimos, realmente, que tem computadores que é o Windows 8, 9, que tira print de um jeito, o computador que é o Windows 10 é de outro, o que nem o meu, que é Chromebook, é de outro. Então, a gente acabou aprendendo com a formação. A gente não só ensinou, mas aprendemos várias coisas, assim, e foi muito enriquecedor, e a gente ficou apaixonada, assim, e só temos a agradecer. Muito obrigada. Lindo o projeto de vocês, gurias. Quando vocês começaram a falar, né, parecia que vocês estavam se justificando, né, de não ter aceito, e eu fiquei ouvindo e fiquei pensando, vocês são grandes meninas, vocês não precisam tentar se justificar por não terem aceitado fazer com outra escola. Vocês deram um grande passo indo do pequeno e com certeza irão para o muito maior, porque nós somos professores e nós temos que ser pesquisadores, e esse passo que vocês deram em se colocar à disposição de alguém, isso é muito importante. Então, assim, vocês estão de parabéns mesmo, nem se justifiquem, tá? Já foi maravilhoso, daqui uns dias eu vou ver vocês em outras escolas por aí. Bom, nossa última apresentação, depois a gente tem a Ana. A última apresentação é 20 anos de educação, perspectivas formativas na educação infantil, com a Cídia e com a Georgia. Isso? Isso mesmo. Já vou abrir. Já que tu não pode ir contra, tu te alia, né? Ela aqui, estou aqui. Vixe, Maria. Eu e a tecnologia é um espetáculo. É um casamento. Pega o telefone das meninas aí, Jorge. Oi? Pega o telefone das meninas aí. Tauana e Rafaela. As meninas da tecnologia, Jorge. Da tecnologia, não, agora que eu tô tão concentrada e eu pensei assim, como é que eu vou sair da apresentação agora? Eu vou pegar telefone. Gente, nós estamos tudo louco. Uma boa tarde a todas. Não sei se tem algum menino na sala, alguns rostos antes que eu abrisse a apresentação. A gente já se viu ao longo do dia, né? Desde mais cedinho, é uma grande satisfação. Nós ainda permanecemos aqui acesos, interessados no que os colegas estão trazendo para compartilhar conosco. E eu e Cídia, então, resolvemos também, meio que de última hora, aqui no último grito, não porque não tivesse o que compartilhar, mas porque vai chegando nesse momento, né, de final de ano, arrematando, e tantas propostas novas, tantas adaptações, enfim. Nós vamos dando conta como podemos, em todas as esferas de trabalho, né, em todos os âmbitos. Então, sou a professora Georgia, trabalho na rede de educação infantil, no momento trabalho na assessoria pedagógica e componho ali a equipe com a Cídia e as outras colegas. Nós vamos falar um pouco, então, sobre perspectivas formativas da educação infantil na rede municipal de Canoas, a partir da vinda para a educação, quando as creches saíram da saúde e assistência social e passaram para a educação.
Mas antes, então, a gente vai falar um pouco do que são esses fios, tramas e trajetórias construídas em rede, que nós vamos falar a partir de agora. O pessoal da Guajuviras trouxe Fernando Pessoa, eu digo, olha, a gente está tudo na mesma sintonia, né? Trouxemos um pouco também de Fernando Pessoa. E nessa breve contextualização histórica, o que a gente tem para dizer é que lá em 1980 foram instituídas as primeiras creches, elas eram centros de bem-estar do menor e foram sendo adaptadas, algumas residências, alguns prédios que eram da prefeitura municipal, né, de Canoas, então foram sendo adaptados para atender essas crianças na faixa etária de 0 a 14 anos, que era o extra classe, para que as mães pudessem trabalhar. Então, o que era orientado, que era feito em termos de formação à época, era voltado para as questões de desenvolvimento infantil, dos cuidados, principalmente em saúde, e aspectos relacionados à recreação. Depois, na década de 90, então, acompanhando também a legislação educacional, com a LDB, com o Sistema Único de Assistência Social também se organizando, o SUAS, né? Então, a gente vem para a educação a partir de dezembro de 99, e essa década de 90 ela veio trazendo formações, então, mais voltadas para a área da educação, mantendo ainda a linha de entendimento do que é importante acerca do cuidado, né, do desenvolvimento infantil, mas agregando alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento dentro dos processos de ensino e aprendizagem. E aí, então, a publicação dos referenciais nacionais para a educação infantil, que foi o primeiro documento, assim, digamos, né, mais voltado para a educação infantil, que falava em um currículo para a educação infantil, em um referencial curricular, em conteúdo, em formação, mas ainda muito vinculado ao que se tinha de entendimento anteriormente, né, de maneira mais fragmentada, mais relacionada à forma como o ensino fundamental se organiza e que é pertinente a outra faixa etária. Então, a partir de 2000, né, foram feitos concursos para outros cargos que não só atendentes de creche, já não existia mais esse cargo, então, foram feitos concursos para cargos outros, como agente, técnico, especialista, professor, foram criados núcleos de estudo, de pesquisa, foram instituídas as reuniões pedagógicas, foram instituídas as diretrizes didático-pedagógicas lá em 2008, foram feitos convênios de formação, então, em relação à graduação, especialização, mestrado. Anteriormente tinha convênio para aproveitamento de estudos e formação em nível de magistério, né, na década anterior, e nessa década, então, passou para o ensino superior esses convênios, esse fomento à profissionalização dentro da educação. E foram construídas também, ainda em 2014, as diretrizes curriculares municipais para a educação infantil, e como um marco também dos nossos processos formativos, nós temos ainda o Congresso Estadual da Educação Infantil. Aqui algumas fotos, então, muito pontuais de muitos anos, né, de formação, de pesquisa, de trabalho em rede, dentro da educação infantil, antes e depois da vinda para a pasta da educação, em vários momentos diferentes. Aqui, então, o compilado dos congressos. E algumas estratégias utilizadas ao longo desse tempo, então, foram oficinas temáticas, módulos de formação, encontros por grupos etários, havia reunião, às vezes a formação feita em loco nas escolas, né, como o projeto Educação Infantil em Cena, Gestor em Cena, outras formações feitas na Secretaria de Educação ou em alguns outros espaços conveniados ou espaços da cidade, enfim. Diferentes estratégias vêm sendo utilizadas conforme a legislação, conforme as referências pedagógicas, as normativas, enfim, conforme a dinâmica da rede e as diretrizes curriculares que vieram, então, se sustentando de maneira mais consistente dentro do entendimento do que é o atendimento a essa faixa etária, né, de educação infantil. E aí, minha companheira Cídia, não enxergo ninguém, cadê você? Estou aqui.
E então, diante de todo esse emaranhado desses fios, dessas tramas, desse histórico dessa rede, enfim, desses percursos, dessas narrativas construídas através dos nossos educadores, dos nossos gestores que passaram por esse período, dos principais atores, protagonistas que estavam diante de todo esse percurso antes desses 20 anos também, né, é que eu venho trazer aqui algumas perspectivas, pensando justamente nesse percurso. E aí, claro, eu vou dar continuidade na poesia do Fernando Pessoa, né, chegou onde hoje eu habito, a casa que hoje sou. Passa se eu me medito, se desperto, passou. Então, essas perspectivas, né, tiveram uma outra surpresa diante o contexto que muitos de vocês acabaram trazendo, que foi a questão da pandemia. Chegando março, final de março, a gente se depara com o inusitado, né? Eu olho para minha colega e digo, e agora? De que forma que a gente vai trabalhar com essas 40 e-mails? De que forma eu vou me trazer proposições e construir junto com as 10 coordenadoras, que é, sim, o nosso elo de ligação com as escolas, né? De que forma nós vamos projetar, enfim, construir um projeto formativo e amarrar ações com a rede num momento desse que a gente não sabia, enfim, para que lado ir, e nem por onde começar. Um mar de incertezas, né? Hoje a gente escutou muito isso durante as discussões, enfim, as riquezas das escutas que a gente teve nos saberes. Mas a ampliação de estratégias metodológicas foram se dando justamente no momento onde a gente parou e pensou de que forma a educação infantil poderia, pensando nas suas perspectivas as mais iniciais, né? Pensando nessa criança, pensando nesse educador, seria através da manutenção de vínculos. E essa manutenção de vínculos, ela partiu, sim, pensando nas crianças, mas também se estendeu para esse educador, se estendeu para esse gestor. Então, parte uma orientação geral para a rede, para se entrar em contato com essas crianças, no sentido de que a escola estava com as portas fechadas, sim, mas que a escola ela era maior do que aquele prédio. A atribuição da escola diante de uma comunidade escolar, ela é maior do que isso. E aí, então, fizemos esse movimento, nesse novo tempo, nesse novo jeito de se fazer, né? Sem perder as particularidades, como eu disse antes, que são peculiares da educação infantil. E nessas estratégias, a primeira ideia foi, vamos escutar esses gestores, vamos escutar esses educadores, mas também vamos escutar essas famílias, né? Porque os nossos pequenos não iam pegar o celular, eles não iam pegar o computador para fazer qualquer tipo de diálogo conosco. Então, nós teríamos que também ousar a buscar uma relação muito mais forte, já, Daiane, uma relação muito mais forte com esses familiares. O marco que a gente tem aqui é o nosso primeiro meet, que foi lá em abril, onde a gente estabeleceu essa reunião grande, essa reunião geral, para fazer esse chamamento. Pode passar, Jorge, que agora eu vou começar a correr. E aí, claro, a grande aposta que eu trago foi fazer o convite à coordenação pedagógica, né? A nossa grande parceira nesse processo todo, claro que foram as 10 coordenadoras que estiveram alinhadas nesse processo formativo, nesses 2 ciclos. O primeiro ciclo se deu a formação remota em pequenos grupos com os gestores, e o segundo ciclo, então, esses gestores, junto com os coordenadores, construindo, então, esse processo formativo com cada escola de educação infantil.
a pergunta norteadora: de que forma que poderíamos privilegiar toda essa diversidade existente na rede infantil enquanto estratégia e princípio formador, mas considerando a gestão, a coordenação e a docência, no sentido de processo colaborativo. A gente traz aí o alinhamento no referencial teórico com Tardif, com Gatti, com a Ana Lúcia Borges, que é a nossa interlocutora hoje aqui, vai poder trocar algumas ideias conosco, e o professor Cristiano Alcântara também, que é um dos nossos conhecidos, que esteve no congresso ano passado. A análise de tudo isso, de todo esse processo, né? A ressignificação teórica e estética desse período pandêmico, eu acho que nós pudemos, a partir de tudo que a gente viveu, embora não tenha sido previsto, bom, mas foi vida, como a Ju Krug falou, né? Faz parte da vida. E dessa vida a gente pôde, sim, enxergar o crescimento na questão formativa. Nós tivemos o tempo para aprimorar, buscar outros repertórios conceituais e formativos, a escuta desse professor, a escuta desse gestor, e a ampliação desses vínculos que se estabeleceram principalmente entre coordenador e professor, o trabalho coletivo e colaborativo, a ampliação do canal de cultura da escola e a importância da documentação pedagógica como estratégia formativa e reflexiva para as próximas ações. Possíveis conclusões para possíveis começos. Há de que se considerar o cenário presente, os porquês, o para quê e o para quem é pensada a formação, assumindo compromissos éticos e sociais, pode possibilitar construir caminhos que viabilizem a mudança nas atuais ações formativas. Gestão, coordenador e educador. Eu não vou deixar de falar dessa tríade. Documentação pedagógica como estratégia para a gestão dos processos, construção coletiva do plano de ação pedagógica, construção coletiva das ações formativas da escola. Fazer escolhas, se manter alheia às mudanças, gestão mobilizadora, desnaturalizar a cultura da escola, mobilizar a equipe e interferir na cultura da escola, problematizar prática, construir sentidos, planejar ações formativas diversificadas no contexto da realidade dessa própria escola. Enfim, eu acabei correndo um pouquinho, mas eu encerro com a Maria Carmen Barbosa, que junto com o que a gente projetou no início da nossa apresentação, vai trazer algo para a gente poder pensar. O tempo é um articulador da vida. É ele que corta, amarra ou tece a vida, individual e social. É o tempo que nos evidencia que temos um passado comum, uma memória e uma história, que é preciso compreender esse passado, mas também distanciar-se dele para não ficar aprisionado repetindo. Compartilhar a experiência do passado para, assim, pensar e projetar possibilidades para o futuro. Estava lindo. O bom de ver esses 20 anos de educação, o bom, não sei, ou o ruim é saber o quanto a gente está ficando velha por ter participado da maioria desse tempo aí, né? Então, bom... Tu fez eu correr, né, Daiane? Tu não fez as outras pessoas correr desse jeito. Não, eu fiz todas. É que a gente já é 5h30, a gente tem mais uma apresentação e depois 6 horas a gente tem outra, né? A gente tem que deixar a nossa grande participante falar. E a nossa convidada ilustre, que é a Ana Lúcia Borges, e ela vai falar um pouquinho, né, da visão que ela teve da nossa mesa, que nos acrescentou mais ainda, né, esse dia. Eu nem pude citar direito que a Ana Lúcia ali, que coisa, eu corri demais. Ana, tu viu tuas palavras no que eu falei, né? Enfim, muito obrigada. Obrigada, Georgia, pela partilha.
Ana, contigo, fique à vontade, é um prazer tê-la aqui conosco. Acho que teremos o prazer de tê-la pessoalmente daqui a um tempo, né? Não vamos parar se não tivermos você aqui presente, mas é um prazer tê-la conosco aqui, à vontade. Bom, gente, primeiro eu que agradeço essa oportunidade. Gosto muito de estar entre professores, diretores, coordenadores, né? Isso para mim é um grande prazer mesmo. E começar dizendo que não tem nada de ilustre aqui, tá bom? Somos todas colegas de trabalho, todas aí tentando fazer o máximo pela educação das nossas crianças, né? Senão eu fico com uma responsabilidade muito grande. Daiane, você vai me falando do tempo, pelo que eu vi, né, que você foi aí organizando isso. Eu vou tentar ser bem rapidinha, mas vocês trouxeram, assim, tanta riqueza que daria para a gente ficar conversando uma semana, né? Mas se tu não for rapidinha, Ana, ela vai te cortar. Já sabe. Então, eu vou tentar ser rápida. Primeiro que eu fiquei encantada com a iniciativa desse projeto que traz a questão do professor pesquisador. E aí eu fui percebendo isso nas falas de todos vocês, né? Que não é uma fala em vão, mas é uma fala sólida que procura fundamentar teoricamente, e isso é algo que eu defendo muito, né? Então, primeiro, já começando daí, bem bacana essa iniciativa. Nós que somos professores, né, educadores, a gente precisa ocupar esse lugar de pesquisador, né, de alguém que é protagonista da nossa prática, de alguém que não é executor. A gente traz teoria, a gente produz teoria, a gente produz conhecimento na escola. Então, já fiquei encantada por conta disso, né? E aí, para ser breve, né, eu fui anotando algumas coisas de cada um, todos maravilhosos, né? Adorei. Como eu falei, de verdade, eu estou gostando bastante de participar, de aprender muito com vocês, né? Então, a primeira, né, a Juliana e a Gabriela, que foram falar um pouquinho da implementação do PPP no ensino remoto, né, elas trouxeram a experiência de quem está na formação, né, pelo que eu senti. Uma coisa que eu queria chamar a atenção do que elas falaram. Primeiro que, assim, o começo, aquele percurso que todos nós passamos por isso, né, até aquilo que eu trouxe para comentar da minha experiência passa por isso, aquele estado de choque, o que a gente faz, a gente achou que ia voltar logo, de repente o negócio continua, né, e aí aprendendo no caminho, né, com o caminhão andando a trocar a roda, então todos nós vivemos isso. Mas eu queria chamar atenção para quando elas trazem a frase do La Rosa, né, do Bom Dia, que é sobre a experiência, né. Se há alguma coisa que a gente pode tirar dessa pandemia, do que nós estamos vivendo, é pensar que precisamos parar. A Terezinha Rios fala, reparar, né? Para parar, a gente precisa parar o tempo. Então, por que a gente corre tanto? Então, nessa pandemia, a gente teve que parar, a gente teve mais tempo para pensar sobre as coisas, mais tempo para tomar decisão, mais tempo para viver. Então, nós tivemos algumas experiências, coisa que muitas vezes não acontece no dia a dia do nosso normal, né? Então, acho que a gente precisa levar isso para um dia, quando tudo voltar, né, com as crianças lá na escola, com aquela rotina enlouquecedora do tempo nos atropelando. Por que o tempo nos atropela, né? Então, acho que essa frase do La Rosa, que elas terminaram a apresentação, a gente precisa não deixar perder, temos que levar para depois, quando a gente voltar para a escola. Nós fazemos o nosso tempo. As pessoas, alguém está sempre cutucando a gente para correr, que nem a Daiane aqui, mas a gente também pode ter um pouco de controle sobre isso e viver experiência, né? Então, acho que é uma lição que a gente precisa levar. Depois, eu tinha até colocado mais coisas, mas acho que não dá tempo. O Alex, né, e a Juliana, que trazem o papel do gestor,
Uma coisa que eu fiquei bastante encantada com a apresentação deles é que eles, de fato, têm um projeto de escola, né? Parece bobagem, mas não é. Muitas vezes as nossas escolas, a gente simplesmente toca o barco, né? Vamos andando, caminhando, a rotina vai nos engolindo e a gente não tem projeto algum. É uma equipe gestora que está apostando em um projeto de escola, um projeto de uma escola que é particular, que é singular àquela realidade, né? E é disso que a gente precisa. A gente precisa olhar para a nossa realidade, a partir dela levar os problemas, ver qual é o problema aqui, como eles já detectaram lá, o que falta essa comunidade construir um projeto. Bem bacana essa experiência. E outra coisa que me chamou a atenção também, a história do currículo justo, né? O Gramsci, ele fala que nós temos o dever de formar em cada criança para ser um dirigente. Se ela não quer ser depois, é uma escolha, mas nós temos que formar. Então, é uma comunidade que está ali estigmatizada pela violência e tudo mais, mas a gente tem o compromisso de estar formando essas crianças para ser um dirigente. Muito bacana isso. Então, uma escola que tem projeto, né? Quem fala muito disso é a Alarcão, né? Ela fala que uma escola tem que ter nome e sobrenome, né? O Paulo Freire fala isso e a Alarcão acaba usando no trabalho dela. Então, nome e sobrenome. Então, essa escola do Alex e a Juliana tem nome e sobrenome. Achei super interessante, né? A Marielle, que vem trazer a contribuição do supervisor, bem bacana, ela nesse compromisso de entender qual é o lugar do supervisor, né, qual é o papel dele. Isso já é meio caminho andado, porque a gente tem um histórico, né, nacional aqui, de que o supervisor é aquele que não vem para agregar, não vem para ser um parceiro, mas vem para ditar normas, para verificar, para ser um autoritário, né? E a Marielle, ela trouxe na fala dela justamente o que deve ser um supervisor, aquele parceiro. Todos nós precisamos de um parceiro, né? A professora que está na sala precisa de um parceiro, eu que sou gestora preciso de um parceiro, porque o parceiro, ele tem um olhar estrangeiro. O que é esse olhar estrangeiro, né? O Bakhtin, ele vai falar que esse olhar do outro é aquele que nos vê por completo. A gente não se vê por completo. Eu preciso do outro para me ver inteira. Então, a fala da Marielle trouxe bastante esse lugar do outro que está vendo o trabalho de alguém, né? E então, só para lembrar do Bakhtin, o que ele vai dizer? Eu não vejo a minha nuca, por exemplo. O outro me vê, né? O outro vê as minhas costas. Então, é fundamental a parceria. É muito importante. Nós que estamos aqui na escola precisamos desse parceiro e esse parceiro precisa aprender com a gente. Então, e todo mundo pela educação. Muito, muito legal, isso que eu queria destacar da fala da Marielle. Precisamos assumir essa postura de parceiro, né, daquele que vem com o nosso olhar de estrangeiro, ajudar aquele professor, porque tem uma coisa que ela disse, que eu achei interessante, que aqui em São Bernardo a gente ouve bastante também, o professor não se sente capaz de trabalhar com as crianças, porque ele acha que ele não tem conhecimento. Acredito até que ele tenha, né, mas o que acontece de fato? Ele trabalha isolado, ele trabalha sozinho. O que faz ele ter essa insegurança do trabalho é a solidão da sala de aula, né? Então, você ter um parceiro que pode olhar de outros lados, de outros lugares, é super importante. Então, eu acho que é isso. A escola precisa dessas pessoas que vêm para agregar. O trabalho da Rafaela e da Tawane, né, da formação tecnológica, primeiro que muito bacana, né, todos esses trabalhos que eu já falei, mas o que me chama atenção no trabalho delas é com algumas coisas. Primeiro, por que é tão difícil a gente lidar com não saber? Sendo que nós estamos numa instituição de conhecimento, de aprendizagem, né?
me chama muita atenção a postura das professoras quando elas estavam comentando, porque é geral, a gente vê isso em muitos lugares, não só nessa escola, né? Como é que a gente lida com o não saber nosso, e como que se lidar com o não saber nosso reverbera no trabalho que eu faço com as crianças? Porque se eu não aceito o meu não saber, como é que eu aceito o não saber da criança? De que forma que eu vejo isso? Eu acho isso seríssimo, né? E porque para aprender eu preciso saber que eu não sei, senão eu não saio do lugar, né? Então eu achei bacana isso. E também o que elas fazem, né? O que elas fizeram nessa escola é meu sonho de consumo. Eu sonho com uma escola onde os professores, a equipe daquela escola se formem a si mesmos, né? Um formando, ajudando na formação com o outro. Todos os professores da escola têm saberes diferentes. Então, no caso delas, né, conhecem a tecnologia, tem uma outra que conhece muito de fotografia, tem uma outra que é uma artista, tem uma outra que lida bem com as ciências. Por que a gente tem tanta dificuldade em trocar entre a gente? Por que tanta saia justa, né? Por que tanto medo de se colocar, de fazer perguntas? Isso é geral também, eu vejo isso em muitas escolas, né? Então, bacana, parabéns pela iniciativa, porque assim, a gente sabe que não é fácil, né? Você se colocar, você chamar as pessoas para uma formação, a gente sabe o tamanho do desafio que vocês tiveram aí, e as escolas precisam mais disso, né? E também dizer que vocês falaram algumas vezes, nós aprendemos muito, mas aprende quem ensina. Então, com certeza, na troca, na hora que eu estou aqui falando com vocês, eu estou aprendendo uma porção de coisas, porque eu estou organizando no meu pensamento coisas que eu li, informações que eu tive em algum lugar que antes estavam lá guardados na minha memória, e só agora, nesse momento de estar falando com vocês, aquilo vem e se transforma em um conhecimento. Então, temos que fazer mais isso na escola, né? E vão sim para as outras escolas também, que vocês vão arrasar. E acho legal também vocês terem escolhido começar com a escola de vocês, eu achei bacana a escolha, e agora é como a Daiane falou, vão em frente, né? Não parem não. E depois o trabalho da Cídia, da Geórgia, né, dos 20 anos da perspectiva formativa, primeiro que eu gosto muito disso, dessa questão de trazer a história, né? Porque nós somos seres históricos, e quando a gente não se apega, né, quando a gente não conhece a história, o lugar que a gente ocupa hoje, né, essa coisa do presente, passado e futuro, eu não sei da onde eu vim, né, o que eu estou fazendo aqui. Quando a gente fragmenta tanto o nosso conhecimento, e a gente não se apropria da história, a gente acaba não conhecendo a fundo o nosso trabalho, o que a gente deve fazer. Então, primeiro que eu já gosto muito dessa história de trazer a história, e eu tenho percebido que em algumas conversas que eu faço, que eu também tenho 30 anos aqui na rede de São Bernardo, né? Então, toda vez que eu converso com os professores que me chamam para conversar, que eu já estou ficando a velhinha da rede, né? Que eu faço o resgate histórico, as pessoas gostam bastante. Por quê? Porque é nesse resgate que a gente cria sentido, né? E a gente desmistifica um pouco também aquela coisa de tudo que a gente faz é errado, que eu escuto muito isso as professoras falando também. Lá vem uma coisa nova, tudo que eu faço está errado, joga fora. Não está errado. A gente tem hoje o que a gente sabe hoje. Amanhã a gente vai se superar e vai saber alguma coisa que a gente e ultrapassar o que a gente já fez. Mas não é jogando fora, é incorporando, né? Então, eu trago comigo toda a minha história, tá tudo incorporado, e a supero
supero incorporando algo novo, não jogando o que eu vivi fora. Tudo isso é que me faz o que eu sou hoje. Então, muito valioso esse resgate histórico, né? E para a gente ter uma visão de quanto a gente está em movimento. E movimento é vida. Parar é morte, né? Então, é muito importante isso. E uma coisa que também eu queria chamar a atenção da fala delas, que eu já até falei um pouquinho, disso que elas frisaram bem. A escuta, que é algo que todos falaram, em todas as apresentações, a escuta, né? E aí a escuta do professor, a escuta do gestor, a escuta do coordenador, né? Do diretor, do coordenador. A gente precisa, sim, escutar e partir da realidade, né? Assim como a gente falou da escola lá do Alex, né? Porque a gente só consegue mudar a realidade se a gente conhecer a realidade. Então, qual que é a grande dificuldade que a gente vê e que as pessoas falam da questão do descompasso entre a teoria e a prática? É que parece que a teoria está lá no universo paralelo, tão distante, e a realidade está aqui e não tem nada a ver, e a gente não consegue fazer essa conexão, né? A gente não consegue fazer essa conexão porque a gente não parte da realidade, a gente quer partir lá da teoria e depois tentar encontrar ela no meio daquela realidade caótica que a gente vive. Então, assim, eu penso que é desse jeito mesmo o movimento. Eu olho para a minha realidade, eu conheço essa realidade, eu vejo quais são as determinações dessa realidade, quais são as condições objetivas em que esses professores trabalham, né? Como a pandemia, algumas de vocês falaram, não, a questão tecnológica, não tem o aparelho. Quais são as reais condições? E aí, a partir daí, como que eu penso? O que eu posso fazer com essa realidade? Que teoria pode me ajudar a resolver o problema dessa questão? O problema que eu quero dizer é a questão, né? O problema não no lado negativo, nem sempre negativo. Como que eu faço para resolver as questões que estão sendo postas nessa realidade? E a pandemia, vocês mesmos falaram também, que é algo que trouxe um monte de desafio que a gente nunca viveu antes. Busco, teoricamente, referências que podem me ajudar a fazer um pensamento mais teórico a respeito disso e volto e interfiro na realidade, volto para ela. Eu venho, olho para ela, amplio minha visão e retorno a ela modificando e transformando. Então, muito bacana isso delas falarem disso. E aí, para finalizar, então, de tudo que eu vi, a escuta que tá em todos os trabalhos, e é muito bacana porque como que eu vou escutar as crianças se eu não me escuto e não escuto o meu colega do lado, né? Então, não basta eu querer falar para os professores, escutem as suas crianças se eu não escuto os professores. Então, acho que a gente tem que viver aquilo que a gente fala, né? E senão é só verbalização. Eu preciso viver. E aí, viver a escuta, eu achei bem bacana, é o que permeou o trabalho de todos vocês. Então, acho que era isso que eu queria falar, né? Tinha muito mais coisas, mas, assim, bem bacana mesmo. E última coisa também, que eu estava lembrando, 2 coisas, a escuta e o que mais permeou o trabalho de todos vocês? A questão da humanização. Todos falaram da preocupação com os sentimentos, com as emoções, com a escola para a vida. Então, acho que essa é outra lição que a pandemia está nos ensinando, né? Para que serve a nossa escola? Que conteúdos escolares são esses que a gente deve trabalhar com as crianças? São os conteúdos que promovem a humanização, a vida, aquilo que nos humaniza, aquilo que nos torna ser humano melhor, né? Então, isso também perpassou por todos os trabalhos e é algo que a gente precisa levar para o resto da vida, né? Qual é o nosso papel? O papel da escola, né? É a humanização. Então, Daiane, eu fiz esse comentário, eu não sei nada sobre meu tempo, não prestei atenção nisso.
você gostaria que eu... Para a senhora poder falar no final. Oi? Deixei mais tempo para a senhora poder falar no final. Então, é isso. Agora, eu dei um título aí para a minha fala, né, daquilo que eu ia trazer, mas, assim, eu não quero ficar muito tempo nisso. Gestão escolar e PPP, caminhos e memórias em tempos de pandemia, né? Primeiro que a primeira parte do que eu ia falar sobre isso, vocês já falaram. Todas essas inseguranças, desse processo que a gente já viveu. Então, eu dividi essa fala em 3 partes. Gestão escolar e PPP, né, caminhos e memórias. Então, rapidamente, né, só para não deixar não dizer que eu não falei sobre a minha fala aqui, gestão e PPP. Primeiro, a gente pensar na relação, não tornar um documento burocrático, e como é que a gente faz isso na pandemia? Como trazer a participação de todo mundo para esse PP em home office, né, remoto, e que ele seja uma carta de compromisso. Então, depois, quando tiver o artigo, né, que eu vou encaminhar para a Cídia, aí vocês vão ver um pouco mais sobre isso que eu vou falar. Caminhos. Os caminhos, eu vou estar trazendo nesse artigo o caminho que eu fui percorrendo, aí como diretora de escola, que eu sou, que caminho eu fui percorrendo com a minha equipe escolar para a construção desse PPP, e desse caminho, partindo de princípios, sempre da onde que eu parto? De princípios, do que temos de cuidar, e vocês falaram bastante do que temos de cuidar, e quais são as ações, e tudo isso começa num plano de trabalho da gestão, que assim como a escola do Alex, né, a gestão precisa transformar essa escola com nome e sobrenome. Então, a gente precisa de um plano de trabalho, de um projeto. Além dessas ações, né, vocês já falaram várias delas, depois também lá no artigo vocês vão poder ver. E a memória, o que eu queria dizer da memória? Eu com certeza vou usar esse PPP de tempo de pandemia, que é um PPP, né, um projeto diferenciado, como um recurso de memória para depois, no ano que vem, 2022, resgatar com a equipe da escola as maravilhas de reflexões que essa equipe fez porque viveu a experiência, porque parou no tempo e teve tempo de pensar, de refletir, de aprender, vários cursos que fizeram toda essa formação. Então, esse PPP, ele vai ter, além de tudo, esse papel depois de ser uma memória da equipe escolar, de um tempo diferente que viveu, para que a gente incorpore no nosso cotidiano essa possibilidade de um trabalho mais reflexivo, de um trabalho que tem mais tempo para pensar melhor sobre a realidade, não ser atropelada por ela, né? De ampliação de estudo, de ampliação de leitura, professores que mal liam, mal escreviam, tiveram mais oportunidade de ler e escreveram sobre isso, as suas reflexões sobre como esse momento de ler, de escrever, de se tornar esse professor pesquisador, que é a temática desse seminário, né, de vocês, elas escreveram o que sentiram sobre isso. E isso a gente não vai poder perder. Então, o PPP, como memória, depois a gente vai voltar nele para lembrar o sentimento de ser um professor pesquisador, que essa pandemia, com todas as desgraças que ela promoveu, mas ela, pelo menos, nos ensinou a parar um pouquinho no tempo e valorizar o que realmente importa, né? Então, desculpa por ter me estendido muito, Daiane, e acho que eu paro por aqui. Gostaríamos de continuar ouvindo a todas, né? Mas... Brilhante! Brilhante! Essa palavra, professora.
Tu simplesmente conseguiu sintetizar os trabalhos apresentados. Te cortei, Daiane, agora eu vou engatar a primeira. Enfim, de uma forma simples, como sempre, né, Ana? Tu consegue traduzir as nossas inquietações e trazer de uma forma simples o teu conhecimento, a tua profundidade do que tu também aposta na tua rede, né? Na tua pesquisa, na pesquisa que tu faz em relação à gestão, tanto na educação infantil quanto também nos espaços que tu já percorreu do ensino fundamental, né? Eu, especificamente, né, fico muito feliz de tê-la conosco nessa tarde. Acho que quem estava aqui conosco, está conosco, né? Também ficou maravilhada, tanto com os trabalhos apresentados, né, Daiane? Tanto com a tua participação, enfim. Não sei, Daiane, se nós temos ainda mais perguntas, mais colaborações para serem feitas, né? Para a gente fazer um encerramento. A gente só teve elogio e agradecimento, né? A gente teve grandes colaborações, mas foi de agradecimento. Podemos fazer uma fotinho, a Márcia vai fazer uma fotinho, então gostaria que todos pudessem abrir as suas câmeras, aproveitar que a gente não está de máscara para podermos fazer nosso X. Isso? Isso. Capricha, tá? Mentira bonita, Márcia. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um milagre, mas enfim, a gente tenta, né? A inteligência sai pelos poros também, eu acho que funciona, vai dar tudo certo, um belo sorriso. 1, 2, 3 e... Isso. Gratidão, pessoal, gratidão. Acho que esse nosso dia está sendo maravilhoso e agora, às 6 horas, nós já iniciamos a outra mesa, né? Isso, Cídia? Isso, eu acho que... Eu agradeço, Daiane, a tua mediação, a tua intensa colaboração durante essa tarde, né, nessa mesa, a mesa 16, e eu também faço o encerramento dizendo que os saberes, ele mais uma vez se supera, colocando a rede em movimento e também em transformação, com os saberes em diálogo entre nós, rede municipal, e também com as redes parceiras agora, por exemplo, com São Bernardo do Campo, que é a nossa parceira Ana Lúcia. Muito obrigada. Obrigada, gente, adorei. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Às 18 horas tem mais. O link de presença, se alguém não acessou ainda, a Daiane colocou ali. Todos acessaram.